instrumento nas tuas mãos para ministrar aquilo que está no teu coração para o nosso coração. Então fala conosco, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estou, graças a Deus, grato ao meu Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem me concedido, de mais uma vez poder estar tomando posse aqui desse microfone para ministrar a palavra. Irmãos, é uma grande responsabilidade, viu? Subir à tribuna, pegar o microfone para falar a palavra de Deus é muita responsabilidade. Mas eu louvo a Deus por esta oportunidade. Muitos dos irmãos aqui não me conhecem, sou recém-chegada para aqui, e os irmãos não me conhecem, mas Jesus me conhece. E hoje nós estamos aqui diante de uma lição muito importante. É uma lição muito conhecida, que o comentarista mesmo diz que no Novo Testamento é uma lição das mais conhecidas. Então, muitos irmãos sabem esta leitura, este acontecimento, até de cor. Mas a palavra de Deus, quanto mais nós falamos ela, mais nós sentimos que ela está renovando cada dia. Parece que é aquele momento que nós lemos aquela palavra, que ela veio diretamente para conosco. E eu não quero perder tempo, irmãos, porque o nosso tempo, ele vale ouro, ou mais do que ouro. Aqui na introdução da nossa lição, o que fazer quando as esperanças se acabam? O que você pode fazer? O que eu posso fazer quando as esperanças se acabam? Olha só a situação desta mulher. Durante 12 anos, esta mulher lhe padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia contínua que debilitava a sua vida, consumia seus bens, lhe roubava a paz. Olha bem, irmãos, o sofrimento desta mulher. 12 anos não são 12 dias nem 12 meses, mas é um tempo bem longo para nós passar um sofrimento quando esta mulher passou. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ela olhava para um lado e para o outro e não via esperança e nem resultado do seu tratamento. A sua condição ia a pior. Porque quando a pessoa gasta todas as suas economias, mas ele sente melhor, ele sente restabelecido, ele também sente força para vencer. Fala, graças a Deus, compensou o meu tratamento. Mas e quando não tem resultado? Quando o homem não traz resultado para nossas vidas, é o momento, irmãos, que nós levantamos a nossa voz e voltamos para o nosso mestre, que ele tem a solução para cada problema. Foi o que aconteceu na vida desta mulher. Ela poderia ter encontrado o resultado mais próximo, mas como ela, nesta época que ela estava passando por esta crise, irmãos, muitas vezes a pessoa ficava até privada de procurar o mestre ou alguém que pudesse. Hoje, irmãos, nós podemos louvar a Deus porque a porta da graça está aberta. Aquele véu que o separava, irmãos, que impedia nós aproximar de Deus, ele foi rasgado. Hoje nós temos este direito de aproximação. E aquela mulher não tinha oportunidade como nós temos hoje. Então, nós podemos observar que foi um tratamento que ela dispensou todos os recursos que ela tinha. E não houve resultado. Mas um certo dia, ela ouviu falar dos milagres que Jesus estava se realizando. Irmãos, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica até pensando que aquela mulher talvez não conhecia a palavra de Deus, mas eu creio que ela tinha um conhecimento da palavra de Deus, porque se ela sabia respeitar este período de não entrar no templo, de não cumprimentar uma pessoa, ela tinha um conhecimento da palavra de Deus na sua vida e ela obedeceu por aquele ensinamento que existia naquela época.
Então, irmãos, a pessoa, quando ele fica muito tempo sem estar na presença de Deus, ouvindo a palavra, que hoje, irmãos, nós somos gratos a Deus, porque nós somos livres para entrar no santuário a qualquer momento. Naquela época, tinha a época marcada de entrar no santuário, e quando uma pessoa estava cometida por uma enfermidade, como esta mulher, que estava cometida com este fluxo de sangue, ela não poderia vir ao templo para adorar o nome do Senhor. E 12 anos, irmãos, sem poder estar ali reunida naquela comunhão, a pessoa vai perdendo até o conhecimento daquilo que Deus pode fazer. Mas certo dia, ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, e quando ela ouviu falar de Jesus, a palavra de Deus aqui no texto áureo da nossa lição, que é o texto-chave de nossa lição, ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, ela colocou esta fé. E esta fé foi impulsionando as forças daquela mulher. E eu creio, irmão, que esta mulher estava magra, debilitada, pálida, porque a hemorragia faz com que a pessoa perde as suas forças, perde a sua cor, perde também peso no seu organismo. A pessoa fica fragilizada. Mas, irmãos, aquela fé foi restaurando as forças daquela mulher e foi dando condições para ela. E ela começou, assim, projetando como ela ia chegar até Jesus. Eu creio que para ela não foi fácil. Ela pensou, como que eu vou chegar até Jesus para receber esta bênção? Mas quando ela ouviu falar das multidões que afluíam em volta de Jesus, e que a maioria que reunia ali em torno de Jesus era para receber milagre, e por a multidão ser muito grande, o povo vinha e tocava na orla do vestido de Jesus, e quando tocava, a pessoa era curada de qualquer enfermidade se tivesse fé. Irmãos, então nós podemos observar que esta mulher disse, eu vou fazer isso também. Como eu não posso declarar o meu problema, eu vou às escondidas, vou sutilmente aonde Jesus estiver, e eu vou tocar na orla do vestido de Jesus. E eu sei que a hora que eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Irmãos, e aquela mulher fez isto. E ela pensou que Jesus não sabia, que ele não entendia, que quando alguém recebe o milagre, sai virtude dele. Ela não sabia disso. E nós podemos observar que aquela mulher foi sutilmente entre aquela multidão e ela tocou nas vestes de Jesus. Jesus já estava indo para realizar um outro milagre na casa de Jairo, que a filha dele estava à morte. E quando surge aquela mulher e toca nas suas vestes, ele sentiu que dele saiu virtude. E naquele momento ele parou e disse, quem me tocou? E os discípulos disseram, mestre, a multidão te oprime ou te aperta. Olha quantas pessoas ao seu lado. Jesus, como ele bem sabia e conhecia o ministério que ele veio para desempenhar na face da terra, ele diz, eu senti que de mim saiu virtude. Irmãos, e ele olhando em volta para saber quem era, será que Jesus não sabia? Mas ele queria que alguém declarasse para ele. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, temendo e tremendo, ela se aproximou de Jesus, joelhou e contou para ele a sua situação. Foi aonde ele disse, filha, não temas, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus diz que imediatamente a fonte daquele sangue se parou. Ela foi curada imediatamente. Irmãos, quando a palavra de Deus,
Quando Jesus disse para aquela mulher que a tua fé te salvou, eu não digo que foi uma fé que salvou ela para a vida eterna, não. Porque a palavra de Deus, em muitos pontos da palavra de Deus, fala sobre Jesus salvou alguém de algum problema, mas não foi a salvação da eternidade para a pessoa desfrutar com Cristo. Eu peguei somente uma referência, como o nosso tempo é muito curto, muito pouco, peguei uma referência só, lá de Êxodo, no capítulo de número 14, o versículo de número 34, na parte a palavra de Deus diz: assim o Senhor salvou os israelitas naquele dia das mãos dos egípcios. Então, a salvação para aquela nação naquele dia não foi uma salvação eterna que o Pai estava declarando, mas ele declarou que ele salvou das mãos do Egito, porque eles vinham atrás da nação israelita para destruir. Mas o Senhor pôs a mão à frente, e quem foi destruído foi os egípcios, que foi destruído na água. E aquele povo, aquela nação que tinha uma promessa de Deus, eles passaram livre, e do outro lado eles cantaram. Nós podemos observar isto. A palavra de Deus aqui disse, no primeiro item, no ponto 2, resolvendo os problemas por conta própria. Por que aquela mulher estava resolvendo os problemas por conta própria? Como eu já declarei aqui, naquela época, ela não podia ir para a casa de Deus, que era o santuário, onde ela deveria apresentar ali diante do sacerdote, para ele interceder por ela. Se acontecesse isso dela entrar, ela seria apedrejada, não poderia entrar naquele lugar santo. Mas nós podemos observar que ela fez o que ela pôde, gastando tudo, procurando os médicos para que alcançasse a sua saúde. Mas ela não pôde encontrar pela mão humana. Mas quando ela colocou a sua fé em ação, nós podemos observar que algo de maravilha aconteceu. A palavra de Deus diz, e essa mulher havia recorrido muitos médicos. Lucas, o médico, escreveu que ela gastou toda a sua economia, não obteve a cura. Já imaginou, irmãos, a situação daquela mulher? Certamente ela tinha algo reservado na sua vida. Gastou tudo aquilo que ela tinha com os médicos e não alcançou a sua cura. Irmãos, olha só, uma pessoa que está debilitada, uma pessoa que está enfraquecida, pálida, uma pessoa que está sem esperança, porque ela não podia nem ir na casa de um vizinho para pedir uma ajuda para socorrer a ela. Não, ela tinha que estar separada da comunidade. Já pensou, irmãos, que sofrimento desta mulher? Se a gente for imaginar naquela época o que essa mulher passou durante este período, não é fácil. Hoje, nos nossos dias, muitas pessoas sabem para onde parte? Para o suicídio. Mas Deus colocou uma fé profunda no coração daquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus e ela alcançou a bênção. Nós podemos observar que quando Lucas escreveu aqui, que ela gastou todas as suas economias com os médicos e não alcançou a cura, irmãos, nós podemos observar que a pessoa parece que fica mais enfraquecido quando ele não alcança a virtude daquilo que ele está sempre procurando. Quando enfrentamos uma situação difícil e não encontramos rapidamente a solução, é comum ficarmos desesperados. Vários exemplos na Bíblia de pessoas que agiram precipitadamente, tentando resolver a situação por conta própria. Temos aqui nome de algumas pessoas: Abraão e Sarai, Jacó e Saul. Vocês já imaginou, irmãos?
Sarai, que era a mulher, esposa de Abraão, Deus tinha prometido para aquele casal um filho. Lá no capítulo de número 15, quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele disse para o Senhor Jeová: Senhor, o que me dará? Eu ando sem filho. E Deus disse que ia dar um filho para ele. E ele contou a história para a sua esposa. Sabe o que ela disse? Ela disse: o Senhor impediu de gerar, impediu a mim de gerar filho. Entra minha serva. Era a secretária de Sara. Entra minha serva e ela terá filho e eu terei filho dela, para poder cumprir a promessa de Deus, né? Ela queria ajudar Deus. Irmãos, quando nós queremos ajudar Deus, em vez de nós ajudarmos, nós fazemos é atrapalhar. Deus poderia ter dado filho para aquele casal mais rápido, mas não deu, ainda passou vários anos, porque eles quiseram entrar na frente de Deus. Quando Deus faz uma promessa, irmãos, descansa. Ele é fiel e justo para cumprir. Não precisa nós ficarmos desesperados, não. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela não mente. O homem promete e ele falha, mas o nosso Deus, ele não falha, ele não esquece. Irmãos, aquilo só serviu de atrapalho. Agora vamos para outro. E eu até anotei aqui sobre o outro, que é Jacó. Irmãos, olha a situação de Jacó. Quando Jacó nasceu, foi ele e o seu irmão, eram gêmeos, já guerrearam no útero daquela mãe. Irmãos, mas ele tinha uma promessa de Deus. Ele era o menor, e o menor ia ser o maior, e o maior ia ser servido pelo menor. Irmãos, então, se ele tinha uma promessa de Deus, aquela família era uma família da promessa de Deus. Deveria de descansar no Senhor. Deus tinha feito um pacto com Abraão, depois Deus renovou este pacto com Isaac. Era hora dele descansar na promessa de Deus. Não, nós podemos observar, no domingo próximo passado, que foi até a lição sobre Jacó, e eu estava observando. Irmãos, olha, coisa muito triste é quando o crente quer atravessar na frente de Deus para realizar aquilo que Deus tem que fazer. É como eu já disse, nós precisamos descansar na promessa de Deus. Ele vendeu a sua primogenitura, e nós sabemos que certo dia o pai chamou Esaú, que era o seu filho mais velho, era o primogênito, e ele diz: filho, vai no mato aí, vai caçar uma caça para mim, que ele amava a caça. Prepara um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe, porque eu estou perto da minha morte. E Rebeca ouviu, e ela correu para Jacó. Jacó, corre lá no rebanho, pega 2 bons cabritos, traz que eu vou preparar um guisado para seu pai, e você vai dar para ele, porque Esaú está atravessando na frente, você já comprou esse direito. E eu estou falando isso aqui, irmãos, porque está narrado aqui dentro da lição. Não estou fugindo da lição, não. E ele, então, preparou aquele guisado. E ele ainda disse para a mãe: mãe, como seria isso? O meu irmão é varão cabeludo e eu sou varão liso. Ela disse: não se preocupa, deixa comigo que eu vou preparar tudo. Mulher artista igual àquela, irmãos, eu nunca vi. Para fazer um engano daquele. E ela enganou. Olha o que a palavra de Deus diz. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Olha, começou a mentira. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te tu agora, assenta-te e come da minha caça,
para que a tua alma me abençoe. Olha, mentira, irmãos. O pai perguntou, quem és tu? Ele disse, eu sou Esaú. Ele era Esaú? Não era. Era Jacó. Começou por aí a mentira. Aonde tem mentira, irmãos, a gente procura complicação para a nossa própria vida, porque a palavra de Deus repreende a mentira. Então, a palavra de Deus diz que então se chegou a seu pai Isaque, e seu pai o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos é as mãos de Esaú. Porque a artista tinha tapeado ele botado o pelo dos cabritos nas mãos. Ele não tinha ido nada no campo, onde ele foi caçar, lá no rebanho. Irmãos, foi engano e mentira. E sabe por quê? Que Jacó ainda tomou a posse deste primeiro lugar como primogênito para receber a bênção do Pai e a bênção de Deus? Porque quando Deus promete, irmãos, a promessa não cai por terra, não. Mesmo que o camarada pisa e se desliza, Deus levanta ele e dá vitória, como nós vimos a vida de Jacó. Ele teve que ficar até deficiente, não mancava, saiu de lá, do vale de Jaboque, mancando. Por quê? Aquilo foi uma recordação para ele de toda a trapaça que ele fez. Jamais ele seria esquecido daquilo. Foi abençoado, mas a marca ficou. Outro, Saul. Saul, irmão, se for falar de Saul, ele pisou na maionese não sei quantas vezes. Mas uma certa vez, que é o que nós encontramos aqui, eles estavam na guerra. E Samuel tinha prometido para ele que tal tempo iria encontrar com ele para oferecer um sacrifício para que Deus o abençoasse, aquela companhia de guerreiros que estavam na guerra. E Samuel retardou. E olha só o que Saul fez. Saul achou que Samuel não vinha, fez uma coisa que nunca pertenceu à vida dele. Ele era rei e não sacerdote. Ele pegou, tomou o lugar do sacerdote e foi oferecer um sacrifício. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, olha quem chegou, foi Samuel. E Samuel disse para ele, o que fizeste, Saul? Perguntando a ele. E ele disse, porquanto eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazidos, e os filisteus tinham ajuntado em Miquimás, e disse, agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei e ofereci o sacrifício. Irmãos, eu não vou falar mais, porque esse assunto aqui é um assunto bem comprido. Aí nós podemos observar que neste momento Deus usou Samuel e disse, pega o teu vaso, enche de azeite e vai ungir a Davi. Mas não vou entrar nessa história. Vamos para frente com isso aqui. Irmãos, então, relatando dentro desse parágrafo, quando o Senhor fizer uma promessa para você, irmão, não se passe à frente. Deus é fiel. E quando ele promete, às vezes você, mas aquilo ali está muito difícil. Eu vou fazer isso e aquilo outro para ajudar. Quando Deus for resolver isso, já está tudo encaminhado. Não se preocupe, fique só na obediência, na posição da obediência que Deus requer de cada um de nós. E no tempo certo, Ele vai dar a vitória, aquilo que nós precisamos ou aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, porque Ele age e faz como Ele quer. Então, nós podemos observar, irmãos, a palavra de Deus, nós temos que estudar ela e observar. A palavra do Senhor, ela é uma palavra fiel, ela não volta vazia. Quando Ele promete uma coisa, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Aqui vou passar aqui à frente, porque o nosso tempo ele é muito curto. Os efeitos da fé.
A mulher que tinha o fluxo de sangue não se deu por vencida. Apesar da adversidade, ela reuniu forças para encarar os preconceitos, vencer a multidão e chegar ao seu alvo. Qual era o alvo daquela mulher? Tocar nas vestes de Jesus. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Tocar nas vestes de Jesus. E ela pôde fazer isto porque a fé dá força. Irmãos, se você quiser encontrar um milagre, receber um milagre das mãos de Deus, coloca a fé em ação. E eu estava estudando esta lição aqui, irmãos. Uma certa ocasião também eu passei uma luta muito grande. Não foi 12 anos, não. Mas foi alguns meses de muita dificuldade, de muita prova, de muito sofrer. Foi uma luta que, depois que eu passei, eu fiquei pensando, meu Deus, será que foi eu mesmo que atravessei tudo isto? Mas, irmãos, eu louvo a Deus, que depois desta luta vencida, eu estava com um genro desviado da casa de Deus, a minha filha, uma irmã dentro da minha casa, que o esposo dela tinha largado dela, ela dentro da minha casa, revoltada, brigando, xingando, também desviado. Irmãos, lutar com pessoa desviado é pior do que aqueles que nunca conheceram a palavra de Deus. E eu passei por isso dentro da minha casa. Quando foi um certo dia, irmãos, eu lá ia no comércio. Quando eu ia para o comércio, eu fiquei muito preocupada, porque a minha filha, que estava desviada, ela sofreu uma queimadura, estava ela dentro da minha casa com o seu esposo também, tudo dependendo da minha ajuda. Irmãos, e eu não podia ir para a escola dominical, porque as crianças pequenas para mim cuidar, 3 crianças pequenas para mim cuidar, a minha filha queimada, que eu tinha que cuidar dela, não foi fácil. Ela teve hospitalizada 6 meses e 10 dias, como esta mulher aqui, não encontrou resultado. E ela voltou do hospital e falou, mamãe, quem vai cuidar de mim é a senhora. Irmãos, olha a responsabilidade. Ela estava queimada daqui até o joelho. E as pernas dela também toda ferida, porque os médicos tiravam a pele para fazer enxerto, nada de resultado. Irmãos, foi um sofrimento. E nesse dia que eu fui para o comércio, eu estava pensando, porque, irmãos, eu nasci na fé na escola dominical. E eu já não ia mais para a escola dominical, porque não tinha condição. Não tinha condição de eu sair e ir para a escola dominical. E quando eu ia pelo caminho, irmãos, Deus falou comigo, como eu estou conversando com vocês aqui. Eu pensando, Senhor, alivia-me deste problema, porque eu quero voltar para a escola dominical. Irmãos, o sol estava quente, o dia claro, quando eu ouvi uma profecia, irmãos, no alto. E eu ia andando e aquela voz ia me acompanhando. E o Senhor dizia para mim, minha serva, não temas. Tudo é o tempo, mas no tempo certo, e eu vou te dar a vitória. Irmãos, e Deus me deu a vitória. Sabe o que aconteceu? Quando a minha filha foi ficando restabelecida, quando a minha irmã se reconciliou, sabe o que aconteceu? Meu filho Wilson, caçula, foi acometido de epilepsia. Irmãos, olha só, já estava terminando um problema, surgiu outro. Mas Deus me deu forças para vencer, viu, irmãos? E eu louvo a Deus por isso. E eu estou falando isto porque muitas vezes hoje as pessoas dizem, não, naquele tempo que Jesus fez aqueles milagres, era diferente. Hoje não acontece isso mais não. Sabe por que não acontece, irmãos? Porque nós não colocamos a nossa fé em ação. Mas quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós vimos o milagre acontecer. O meu genro se reconciliou, a minha filha se reconciliou, a minha irmã se reconciliou. E o meu filho Wilson, que foi acometido por esta enfermidade,
também foi curado. Um certo dia, irmãos, eu estava com ele, o médico, fiquei a parte da tarde todinha o médico conversando comigo e me preparando, e dizendo: a senhora não vai ter um filho perfeito, o seu filho está com 3 aninhos de idade, e esse problema afetou o cérebro dele, então ele vai ser um delinquente. A senhora tem que aprender a viver com essa situação, porque ele vai dormir à noite, com pouco ele levanta, vai arrastar a cadeira, vai bater em mesa, vai acender luz para todo lado, vai fazer tantas as coisas. Irmão, aquele médico falando comigo, tinha hora que eu nem percebia, ficava perguntando: o que meu senhor falou? Porque a minha mente estava ligada em Deus. E eu pensava comigo: o médico está falando, mas Deus ainda não falou. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Eu estou contando isso aqui, irmãos, porque nós estamos dentro de lição de milagre. E o milagre, irmãos, quando ele é contado, a fé nos corações cresce e a gente sente força quando a gente está passando por situações difíceis, como a palavra de Deus disse que esta mulher passou. Irmãos, e quando eu saí daquele consultório, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, mês de agosto, um sol quente. E eu saí com meu filho. E eu tinha acabado de pegar um encaminhamento para uma doutora especialista para fazer um exame na cabeça dele. Irmãos, e a minha bolsa era cheia, porque para comprar o medicamento dele, o médico passava 2 vias de receita. Aí aquelas vias eram carimbadas pelo médico. Quando chegava na farmácia, o médico carimbava e ainda mandava eu assinar embaixo. Aí uma via ficava na farmácia e a outra ficava comigo. E o médico dizia: senhora, não joga isso fora, porque isso aí é um comprovante que qualquer uma coisa errada que acontecer, você tem o comprovante nas suas mãos. E lá vai eu sair do consultório, e lá vai eu mais o meu filho pequenininho, para ir para a parada apanhar o ônibus. Irmãos, e quando eu estava em uma certa distância, esta consulta, nesta época, foi numa clínica chamada Clínica dos IP, na W5. Irmãos, e eu saí de lá para atravessar para a W3, pegado na mão do meu filho. Quando eu vi uma voz, falou assim: crê somente. Irmãos, aquela voz firme e forte, como eu estou falando aqui com vocês. E eu disse para ele: meu filho, você escutou alguém falando alguma coisa? Ele falou: não, mamãe. Eu falei: então é para mim. E eu continuei caminhando. Quando eu caminhei uns 10 passos, aquela voz se repetiu e disse: crê somente, esta obra é para mim. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. E eu tomei posse. E ele disse: e se tu crê, abres a tua bolsa e agora joga tudo que tens fora, porque eu vou agir. Oh, irmãos, que coisa linda e maravilhosa. Eu não pensei outra coisa. Parei lá na rua, tirei aquele encaminhamento que eu tinha acabado de pegar com o médico, aquelas receitas, joguei tudo aquilo ali na rua. E meu filho disse: mamãe, para que a senhora está jogando isso fora? Eu falei: porque não serve não, meu filho. Irmãos, mas eu senti, olha, quando a fé age nas nossas vidas, é como agiu na vida desta mulher. Nada impediu ela do milagre. Irmãos, e eu vim embora para casa, mas convicta, assim, que eu ia ver o meu filho curado. Já tomei posse daquilo. Irmãos, e o meu filho, menino sadio, a primeira vez que ele deu este problema de epilepsia, está ali a minha filha Nivana, que estava junto com ele. O menino bem junto lá, foi uma coisa de uma hora para outra, o menino numa saúde. De repente ele entortou todinho, que o braço veio cá para as costas. E ela correu e veio a mim: mamãe, o Wilson está passando mal. Acho que aqueles biscoitos que ele comeu estavam envenenados. E eu estava fazendo janta. Irmãos, eu larguei tudo. Quando eu vi o meu filho, estava duro que nem um pau.
Podia pegar ele pelas pernas, assim, ó, que ele ficava que nem um pau. Irmãos, aquilo me entrou uma angústia triste. E o meu esposo, ainda bem que esse dia ele estava de folga. Aí, irmãos, eu bati na porta do banheiro, que ele estava tomando banho, e disse, sai rápido, o Wilson está morrendo. Para mim, ele estava morrendo. E eu não pude nem acompanhar, porque a minha situação estava difícil. Com criança pequena, com minha filha queimada, o meu filho mais velho trabalhando, chegar para jantar, minha irmã que estava separada do marido, ia chegar para jantar, tinha que dar banho àquelas crianças, para quando chegar está tudo organizadinho. Irmãos, não foi fácil, meu marido saiu, foi com aquele menino, e a luta foi grande. O menino estava bem, de uma hora para outra dava aquele problema nele. Irmãos, mas quando eu ouvi esta voz, eu tomei posse. Tomei posse mesmo, irmãos, daquela palavra que o Senhor me disse. E quando chegou em casa, sabe o que eu fiz? A primeira coisa, fui aonde estava o remédio que ele tomava, apanhei o remédio e joguei fora. E eu senti, irmãos, olha, que coisa boa quando a gente tem fé. A gente tem uma força grande de Deus, como esta mulher aqui. Irmãos, e ali quando passou um pouco, meu marido chegou do serviço. E ele disse, você levou o Wilson mesmo para consultar? Eu disse, levei. Aí ele, o que é que aconteceu? E eu comecei contando para ele. Ele disse, dá-me esse encaminhamento aí, que segunda-feira eu estou de folga, eu vou lá marcar. Aí eu disse para ele, olha, não se preocupe. E eu joguei fora. Ele não esperou nem eu acabar de falar. Quando eu falei isso, ele disse, mulher irresponsável, por que você fez isso? Você sabe do que está acontecendo e agora o negócio está um encaminhamento para o tratamento do menino, você faz isso. E eu ia contar para ele, ele não me dava oportunidade. Sabe o que aconteceu? Todos os meus filhos veio em volta de mim. A senhora é irresponsável mesmo, mãe. Passei a mão no bracinho do meu filho, entrei com ele para o quarto e fechei a porta. E disse, o problema é meu, não vou deixar essas palavras roubar a fé do meu coração. Irmãos, e ali eu disse para o meu filho disse assim, mamãe, a senhora ainda não me deu o remédio. Eu peguei e mostrei a Bíblia para ele, falei, meu filho, está aqui o remédio, você crê? Ele disse, creio. Ali eu fiz um voto com Deus, irmãos, naquele momento. Eu dobrei o meu joelho e orei, entreguei aquela causa na mão do Senhor. Irmãos, e o meu filho foi curado. Mas lá pela madrugada, olha só, a gente é falho. Lá pela madrugada, porque o meu filho não dormia bem à noite, não. Ele acordava à noite gritando assim, sonâmbulo. Era uma coisa tremenda. E nesta noite, ele dormiu a noite todinha. Quando foi lá pela madrugada, quando eu acordei, irmãos, eu disse, meu Deus, o meu filho não tomou o remédio, ele morreu. Está vendo, irmãos, como é que o ser humano é frágil? Irmãos, as pernas começaram a tremer, a língua cresceu na minha boca. Eu custei chegar na caminha onde o meu filho estava, tremendo todinho. Quando eu olho o meu filho lá, irmãos, daquele soninho tranquilo. Irmãos, eu dobrei o meu joelho ali na hora. Não pedi cura para o meu filho, não, porque eu sabia que ele já estava curado. Pedi perdão pela minha fragilidade, porque eu estava com tanta fé. Mas naquele momento a fé falhou. E eu pensei que o meu filho tinha morrido. Irmãos, nunca mais o meu filho deu aquele ataque. Nunca mais. Quando passou 5 dias, e aí morreu o assunto, meu marido não falou mais nada. Passados 5 dias, ele viu, você viu como esse último remédio do Wilson foi bom? Aí eu disse, ele não está tomando remédio, não. Ele disse, como assim? Eu falei, senta aqui. Aí ele sentou do meu lado. Aí as coisas estão tudo calma, a gente pode conversar, né? Aí eu fui contar para ele o que aconteceu. Eu disse, desde aquele dia, o nosso filho não toma mais remédio e nem vai tomar. Está aí para a glória de Deus Pai, com toda a saúde. Irmãos, vale a pena nós colocarmos a nossa fé em Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e poderosa para nos sustentar. E eu louvo a Deus por este grande privilégio
que o Senhor tem nos dado de poder servi-lo a Ele. A palavra de Deus, eu gostaria de ler aqui alguns versículos na palavra de Deus. Nós podemos observar, lá em Levítico, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 25, vou procurar esta passagem aqui. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo de número 25, Levítico 15. Também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo, a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície, será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre a que ela deitar, todos os dias do seu fluxo, será-lhes como a cama da separação, todas as coisas que se assentar, será imunda, conforme a imundície da sua separação. Qualquer que tocar, será imundo, porém, lavará as suas vestes, banhará em água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, depois será limpa. E o 8º dia tomará 2 rolas, 2 pombinhos, trarás ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Irmãos, vocês já imaginou como que era o ritualismo no tempo antigo? Depois de 7º dia, que ela poderia ir à porta, não poderia entrar. Ela ia à porta do tabernáculo, ela entregava aquele sacrifício ali que ela tinha levado para o sacerdócio. O sacerdote é que ia fazer aquele sacrifício. Depois daqueles dias daquela purificação que foi determinada, que ela poderia entrar no santuário. Aí muitas pessoas dizem assim, por que era tanta coisa? Eu já ouvi muito isso, irmão. Por que era tanta coisa que Deus falava, era tanta imundície que fala? Aí eu disse, olha, sabe de uma coisa? Se Deus fala que era imundície ou que é imundo, o que Deus fala está falado. E papo encerrado. Porque Ele sabe e Ele conhece todas as coisas. E ontem eu estudando a Bíblia, e eu fiz aqui um apanhado do capítulo de número 11 ao 15, que nós podemos observar do capítulo 11 até o capítulo de número 15, Deus passou instruções para a nação israelita. Eu tenho uma Bíblia de estudo. No rodapé desta lição, na Bíblia tem o resumo, o que Deus estava falando para as pessoas. E quando Deus falou aqui no capítulo de número 11, os animais limpos que podem comer e os que não podem comer, está lá no capítulo de número 11. Então, tudo isso era para o bem-estar da nação israelita, para não ser contaminado por alguma coisa imunda, porque existem muitos animais que, se nós comermos, é prejudicial à nossa saúde. Deus sabe disso. Quando foi lá mais na frente, Deus deu instrução ao seu povo para o bem-estar, pensando na sua saúde física, para ser livres de doenças infecciosas. E muitas vezes nós não entendemos, por que era tanta imundície? Por que era tanta coisa? É porque Deus queria. A palavra de Deus diz assim, que Ele não queria que a nação israelita fosse como as nações vizinhas dos israelitas, porque eles não tinham higiene. E Deus queria que a nação israelita fosse um povo que soubesse usar da higiene para ser um povo limpo, saudável. Para quê, irmãos? Porque
nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita num templo sujo. Então, nós precisamos de ver todas essas coisas. Hoje não tem mais esse ritualismo nos nossos dias. Mas, por isso, não é que nós vamos deixar a higiene de lado, não. Porque a higiene é uma coisa saudável para a nossa saúde, para nós ter um corpo pronto e preparado para o Espírito Santo de Deus entrar e trabalhar de forma abundante. Tudo que tem aqui dentro da palavra de Deus são ensinamentos maravilhosos e proveitosos para o bem-estar da nossa vida. Irmãos, e sabe por que nós adoecemos? É porque nós não seguimos totalmente, digo de mim, não digo de ninguém que está aí, digo de mim. Sabe de uma coisa? É porque nós não tomamos posse literalmente da palavra de Deus. Nós podemos observar também que a palavra de Deus, quando a nação israelita saiu lá do Egito, Deus disse para ele: se vocês observarem os meus estatutos, os meus mandamentos, os meus ensinamentos, jamais poria na vida de vocês as enfermidades que pus lá no Egito. Abençoa a sua água, abençoa o seu pão e abençoa a sua saúde. Missionária Orma, queria fazer uma colocação. Como a senhora falou aí na época da lei, que era necessário ter todo o ritual para que a pessoa se purificasse, né, e entrasse na presença do Senhor. E nós observamos aí agora no tempo da graça, que essa história aí está no Novo Testamento, quando essa menina de 12 anos, eu acho que ela tinha 12 anos na época, né? Quando ela foi impedida de adentrar o templo por conta dessa enfermidade. Mas observamos como o Senhor Jesus Cristo reescreveu uma nova história para ela e purificou dos seus pecados, e ela rompeu todo aquele ritual, toda aquela multidão. Ela rompeu uma multidão, roubou a cena para ela, porque, na verdade, Jesus Cristo estava indo para a casa de Jairo, né? E ela tomou a atenção de Jesus Cristo para ela, para que ela pudesse ficar curada do seu mal e adentrasse novamente a presença do Senhor. Era uma colocação que queria colocar. É verdade. Irmãos, a palavra de Deus, ela não fala o nome desta mulher, não fala se ela era, a idade dela ninguém sabe, não sabe se ela já tinha casado ou não, mas uma coisa nós sabemos, que ela colocou a fé em ação. Então, o mais importante é isso, irmãos. Muitas vezes a pessoa entra na igreja e fala: aquele irmão nem me viu, aqueles irmãos lá nem sabem meu nome. Jesus nem perguntou o nome daquela mulher, mas deu para ela o que ela precisava. Então, nós não precisamos de preocupar com o nome, não. É o pastor que tem um nome elevado. Irmãos, Deus conhece todos nós e sabe o nome de todos. Jesus disse para ela: filha, tem bom ânimo, ser curada deste mal. E ela foi curada na hora, ela teve aquele ânimo. Ele deveria perguntar: qual é o seu nome? Qual é a sua ocupação? Perguntou nada. Ele só realizou aquilo que ela precisava. Então, o importante para nossas vidas é isso, irmãos. Nós aproximar do Senhor e receber dele aquilo que nós necessitamos e precisamos. Não precisamos preocupar com o nome, não. Quando Jesus salvou esta mulher, que ele disse assim: a tua fé te salvou, sabe por quê, irmãos? Na hora que ela dobrou o joelho e ela declarou para Jesus todos os seus problemas, sua necessidade, se não fosse Jesus pôr a mão salvadora, sabe o que acontecia? Aquela multidão teria arrastado aquela mulher, arrancado ela ali daquele meio da multidão, e dizia para ela:
Você não sabe que você não pode estar aqui neste lugar? Você é uma mulher imunda. E ela não poderia não pegar na mão de ninguém para saudar. O lugar que ela sentasse, outro não poderia sentar para não ficar imundo. A cama que ela deitava, ela não podia ninguém deitar naquela cama para não se tornar imundo. Mas ela tocou nas vestes de Jesus e Jesus não ficou imundo, não. O poder e virtude, limpeza, limpou aquele mal na vida daquela mulher. Irmãos, que cada um de nós possamos tomar em posse daquilo que Deus tem para conosco. E como o meu tempo já está vencido, quero fazer o fechamento desta lição. Aqui na conclusão da nossa lição, tem muitas coisas boas aqui, irmãos. Mas nós podemos observar que o nosso tempo é muito curto. Tocar em Jesus trouxe uma nova vida para aquela mulher, em todos os aspectos. Restauração foi instantânea. No mesmo instante, a hemorragia estancou-se completamente. A saúde, o vigor, a paz que não teve em 12 anos, em segundos, apenas um toque pela fé na orla do vestido de Jesus. Irmão, Jesus não requer de você. Vende sua casa que eu faço um milagre para você. Vende o seu carro que eu faço um milagre para você. Sabe o que Jesus quer de nós? A fé. Quando nós colocamos a fé em ação e nós cremos que Ele pode fazer algo que nós não podemos fazer, as montanhas têm que sair da frente. E Deus faz milagre. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra. E eu estou agradecido por esta oportunidade. E se não chegou bem o ensinamento desta palavra, irmãos, nós temos uma lição aqui, um trabalho riquíssimo. Nós podemos observar que nós temos por 3 meses nas nossas mãos. Quanto tempo será que o comentarista fica trabalhando para poder preparar essas lições para nossas vidas? Não é fácil não, irmãos. Para nós termos isto aqui, estude a palavra de Deus. Aqui, irmãos, é somente um complemento. Mas a gente tem que pôr em prática no nosso lar, na nossa casa, tirar período para poder estudar. Tem pessoas que compram a lição do jeitinho que compram. Fica lá. Irmãos, eu louvo a Deus. O primeiro texto áureo que eu aprendi na escola dominical, aos meus 6 anos de idade, foi lá em Colossenses, no capítulo de número 3, e o versículo de número 16. Quem sabe esse versículo de cor? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É um versículo bem completo. Irmãos, esta palavra eu não sabia. Eu vim entender isso depois de adulta. E eu cheguei em casa e corria para lá. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. E correndo para lá e falando o versículo, falando. Ah, mamãe, o que é isso, menina? Primeira escola dominical que nós fomos assistir, depois que aceitamos Jesus. Aí eu disse, mãe, a professora lá da escola que ensinou. Irmãos, eu corria para lá e corria para cá e falando esse versículo. E ele ficou até hoje na minha mente, é o versículo central da minha vida. Por que este versículo ficou guardado? Porque se a palavra de Cristo habitar na minha vida, eu tenho condições para vencer situações difíceis. Que o Senhor o abençoe de forma abundante. Irmã Maria José, muito obrigado. Passei um pouquinho aqui dos minutos, mas me perdoe.